Queridos irmãos, o evangelho de hoje na continuação do evangelho de ontem, onde Jesus perguntava aos seus apóstolos, aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem, ou quem dizem os homens que eu sou? Ou seja, Jesus pergunta o que estão falando a seu respeito, o que estão dizendo a seu respeito. Eles respondem e, por fim, Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro diz: tu és o Messias. Diante disso, então, Jesus confirma a resposta de Pedro e anuncia a sua paixão. Eu sou o Messias, mas eu vou morrer, eu vou sofrer muito, eu vou ser entregue nas mãos dos chefes religiosos, vou sofrer e vou morrer, mas vou ressuscitar. Pedro corrige Jesus, ou tenta corrigi-lo, mas é corrigido por Jesus, o que é óbvio, né? Não podemos pretender corrigir a Deus. Se tem alguém errado somos nós. Se tem alguém errado sou eu. Deus não erra. E então, depois de ser corrigido, depois de corrigir Pedro, Jesus então diz: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Então, depois de Jesus contar o que vai acontecer com ele, afirmar que é o Messias, contar que ele vai passar pela cruz, ele também diz: e vocês também vão passar pela cruz. Eu sou o Messias, eu sou o enviado, eu sou o ungido, eu sou aquele que veio para salvar e vou passar pela cruz. Mas vocês também irão passar pela cruz, porque o discípulo segue o mestre. E se eu vou passar pela cruz, esse é o caminho que também todos vocês deverão trilhar. Então é basicamente isso que acontece aqui nesse trecho do Evangelho de Marcos. Jesus fala da sua missão de salvar pela cruz e diz: vocês também vão participar dessa missão de salvar pela cruz. Renunciem a si mesmos, tomem a cruz de vocês e me sigam. Então, quem quiser me seguir precisa entender que o caminho é esse, né? Nós não somos obrigados a seguir Jesus. Nós podemos até seguir outra pessoa, podemos seguir outra divindade, mesmo que seja falsa, né? Nós podemos não querer seguir o Deus verdadeiro. Bom, é entre aspas, não um direito nosso, não sei bem se é um direito, mas enfim, nós somos livres para negar a Deus. E uma vez que nós negamos a Deus, viramos escravos. Mas em todo caso, Deus não obriga ninguém a segui-lo. Deus não obriga ninguém a trilhar o caminho que Ele estabeleceu. Mas se quisermos o céu, se quisermos a salvação, o caminho é esse. A escolha é nossa. O caminho é esse. E não há outro caminho para o Pai. Então, se quisermos chegar até o céu, se quisermos chegar até onde está o Pai, nós precisamos passar pela cruz. Seguir Jesus é passar pela cruz. Isso que eu estou dizendo aqui, que claro que o Evangelho disse, parece tão óbvio e assentado dentro de nós, que nem precisaria dizer, mas nós precisamos fazer um exame de consciência diante dessa notícia, diante desta verdade. Será que nós estamos dispostos a passar pela cruz? E a pergunta que nós devemos nos fazer é: como é que nós reagimos diante do sofrimento, diante da frustração, diante da dor? Como é que nós reagimos diante de um não que recebemos de Deus? Quando Deus diz não, quando Deus não faz o que eu quero, quando Deus não faz o que eu estou pedindo na oração, na novena, no cerco de Jericó, como é que eu reajo quando eu descubro uma doença ou descubro a doença de alguém que eu amo?
Como é que eu reajo diante da morte de algum familiar? Como é que eu reajo diante da frustração e da dor? Se eu estou reagindo bem, com alegria, sem reclamar, sem murmurar, se eu já aprendi a unir os meus sofrimentos aos sofrimentos de Cristo na cruz, então eu já aderi a essa verdade. Agora, se eu esperneio, se eu faço birra, se eu dou piti, se eu faço alvoroço, se eu deixo de rezar, se eu fico com raiva de Deus, se eu fico com raiva da igreja, quando a minha vontade não prevalece, quando sou frustrado, quando eu me vejo diante de uma realidade de sofrimento e de dor, então eu ainda não aderi a esse evangelho, portanto ainda não estou seguindo Jesus. Porque a condição é essa: se alguém, vejam a condição, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então pode ser que nós achemos que estamos seguindo Jesus, mas ainda não estamos. Não estamos seguindo ainda, estamos apenas admirando, olhando, assim como Herodes fazia, né? Ficava atrás da moita, olhando João pregar, né? Mas não aderiu à pregação de João, não se tornou discípulo de João, gostava do que ele falava, ficava desconcertado, mas atrás da moita, não seguia de verdade. Então pode ser que nós estejamos assim ainda, né? Atrás da moita, olhando Jesus, vendo ele passar, vendo ele pregar, chorando de vez em quando, às vezes ficando desconcertado, mas não estamos seguindo Jesus. Ou seja, não estamos ainda no caminho da via sacra. Porque se eu ainda esperneio diante da cruz, significa que eu não estou seguindo Jesus literalmente, não estou seguindo Jesus integralmente. Então vamos pedir a Jesus esta graça, que Ele nos proporcione a graça, a força, o Espírito, para que nós saibamos abraçar a nossa cruz com alegria, saibamos renunciar a nós mesmos, os nossos gostos, as nossas ideias, as coisas que desagradam a Deus, que vão contra a palavra de Deus, para segui-lo fielmente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.